nós temos algumas riquezas na Amazônia e algumas formas de que essas riquezas melhorem, se revertam ao país e principalmente aos brasileiros que lá vivem. Né? Lembrando sempre, eu digo isso aqui no exterior, Brasil, ou Amazônia, perdão, é uma região, não é um zoológico que você põe uma cerca em volta e está tudo bem, só toma conta. É uma região equivalente a quase a Europa toda, onde vivem 23 milhões de brasileiros, que têm tanto direito quanto o paulista, o carioca, o gaúcho, de viverem bem. O sujeito não é obrigado a viver na idade da pedra lascada, ser condenado a viver nisso. Ele tem oportunidade de prosperar de forma sustentável, respeitando o meio ambiente, aliás, como todas as outras regiões do Brasil também devem fazer. A Amazônia tem a biodiversidade. A biodiversidade tem que ser explorada através da bioeconomia. Você tem indústrias, por exemplo, farmacêuticas, de cosmético, de transformação, de agregar valor a essa biodiversidade na região. Não adianta o sujeito dizer, não, eu sou a favor da bioeconomia. Perfeitamente. Onde é que está a sua fábrica de cosmético? Ah, está na região sul do Brasil, está em São Paulo. Então não adianta. Então isso é um discurso. Né? Põe a sua fábrica lá na Amazônia. Tem dificuldades de logística? Certamente que tem. Tem problemas de fornecimento de energia, mão de obra. Isso tudo é verdade. Então, nós desenvolvemos 5 pilares para a preservação da Amazônia. O primeiro, extremamente importante, é a regularização fundiária. Você tem uma vastidão muito grande de áreas na Amazônia sem dono. Ah, o Estado tem que ficar como dono e tomar conta. Isso é um discurso, né? Mas na prática, se você coloca essa área sob a supervisão, sob a responsabilidade de alguém... Tem alguém para cobrar. Você tem um nome, um RG, um CPF, um endereço para cobrar. E esta pessoa terá que se submeter ao Código Florestal, que é a norma ambiental mais restritiva do mundo. Não tem nenhum outro país do mundo que tenha um Código Florestal como o nosso. E no bioma Amazônia, a reserva legal que ele tem que manter sob as suas expensas, sob a sua responsabilidade do proprietário, é de 80% da propriedade. Vai falar para um americano, lá no Kentucky, que ele tem que manter 80% da propriedade dele em floresta nativa. Ele acha que você é louco. Então, esse é o primeiro ponto. É necessário fazer regularização fundiária. E não nos ajudou a campanha que a esquerda e algumas entidades nacionais e estrangeiras fizeram em rotular a regularização fundiária de MP ou processo de grilagem. É uma bobagem isso. Qual é a origem das áreas devolutas da Amazônia? Eram áreas que o Estado brasileiro, o governo ainda imperial, colonial, enfim, distribuiu terras. As pessoas não ocuparam, o Estado retomou, por isso que chama devolutas, elas foram devolvidas para o Estado. Mas foram devolvidas para o Estado redistribuir ao privado. Nunca foi função ou vontade ou interesse do Estado ser proprietário de terras. Não é função do Estado ser dono de área. Então elas foram retomadas por ausência de ocupação para serem redistribuídas, por isso que ela chama devoluta, elas foram devolvidas. Então, dos 5 pilares, o primeiro é regularização fundiária. O segundo é o pagamento pelos serviços ambientais, o PSA. O governo Bolsonaro foi o governo que criou o programa, chamado Floresta Mais. O que é o Floresta? São esse primeira tranche, 500 milhões de reais para as pessoas serem remuneradas quem faz a coisa direito. Então você tem lá a sua propriedade, você cuida da reserva legal, você recuperou a APP, você cercou a nascente, você fez tudo direito. Até então, diz, olha, não fez mais que obrigação, toca a vida. Não, agora não, nós estamos dizendo, você fez a coisa direito, nós vamos te remunerar. Como? A R$ 250 o hectare por ano. É um bom valor para que a pessoa se sinta encorajada financeiramente, não no discurso, encorajada financeiramente a cuidar efetivamente da sua propriedade. Então, ser só uma política, ao invés de ser só uma política de comando, controle, fiscalização, punição, mas também passa a ser uma política de incentivo a quem faz as coisas direito. O PSA pode e deve ser potencializado pelos créditos de carbono. Então, se nós não tivéssemos essa postura protecionista na Europa, sobretudo, que não nos permite vender lá o crédito de carbono, nós poderíamos, espero que a gente possa, a partir da COP do ano que vem, ter esse mercado do crédito de carbono. Aí eu mensuro o crédito de carbono lá na Amazônia, vendo este crédito de carbono e com esse dinheiro eu pago, dentre outras coisas, os serviços ambientais. Então, nós estamos aí dando uma política de incentivo econômico, saindo da discurseira, né?
O terceiro pilar, então, primeiro, regularização, pagamento de serviço ambiental. O terceiro é o ZEE, Zoneamento Econômico Ecológico. É como se fosse um plano diretor das cidades. Cidade tem um plano diretor que indica para que lado você cresce do ponto de vista comercial, eixos de transportes, áreas exclusivamente residenciais e tal. O que é o ZEE? É um plano diretor para a Amazônia. E aí que entram todos os recursos que você comentou, Flávio. Você tem uma vastidão enorme daquele território com riquezas de diferentes naturezas. Então você tem riquezas minerais, tem grandes concentrações de ouro, nióbio, manganês, cassiterita, diamante, espalhados pelo território. Então o que você tem que ter no ZE? Um mapeamento de tudo isso e um plano para utilizar o recurso, porque é legítimo o governo brasileiro e os brasileiros, incluindo aí os indígenas, que são brasileiros como todos os outros, não podem continuar sendo tratados como brasileiros de segunda categoria, você ter um plano de utilização desses recursos naturais, de maneira correta, com licenciamento ambiental, com regras de manutenção do meio ambiente, de recuperação de áreas que forem utilizadas. Sustentável. Você pode citar um exemplo que é muito claro, Carajás. O que é Carajás? É uma grande floresta nacional do Carajás, concedida o uso para a Vale. A Vale explora a reserva de minério de ferro que está dentro de Carajás e conserva todo o resto da Floresta Nacional de Carajás com parte do lucro que ela obtém do minério de ferro que está lá. Cerca de 97% da floresta lá do Carajás é mantida e é a área melhor mantida lá na região do Pará, graças a este modelo adequado de concessão de uma área para o privado explorar. Então você fingir, e essa é a política do avestruz, que eu digo, avestruz amazônico. O pessoal enfiava a cabeça no buraco, fingia que o problema não estava lá. Você fingir que não pode ter nenhuma exploração, o que é isso? É um convite à ilegalidade absoluta, ao descontrole. É que nem o sujeito que vende contrabando aqui na cidade. Né? Por que tem crime, por que tem coisa ilegal nas cidades? O sujeito não teve uma alternativa formal para ganhar dinheiro, para trabalhar, ele vai se virar de algum jeito. A Amazônia não é muito diferente. Ele não tem emprego, não tem renda, não tem uma oportunidade de viver melhor. O primeiro madeireiro que vira para ele e fala, quer ganhar R$100 hoje? O cara vai. Quer trabalhar no garimpo ilegal? O cara vai por quê? Porque não tem alternativa. Não é diferente do menino que vira aviãozinho do tráfico nas favelas urbanas. É igual. A diferença é a localização. Aqui ele vira ou contrabandista ou vira traficante, esses que são cooptados pelo crime, e lá a cooptação do crime, ao contrário das grandes centros, que é esta, a cooptação do crime lá é para o garimpo ilegal, para a grilagem de terra, para o roubo de madeira. Né? Então, é uma situação análoga. Regularização fundiária, pagamento pelos serviços ambientais, zoneamento econômico e ecológico. Quarto pilar, a bioeconomia. Né, entra no âmbito da biodiversidade, da riqueza, né, da natureza que nós temos na Amazônia, enfim, da fauna, da flora e tudo mais. Tem um valor enorme a biodiversidade? Incomensurável. É verdade que a floresta vale mais em pé do que devastada? Não tenho dúvida, mas isso não se reverteu para as pessoas, para os 23 milhões de brasileiros. Então você está falando para ele, olha, não mexa na floresta porque ela vale mais em pé do que devastada. Conceito com o qual nós concordamos integralmente. Mas para ele que está lá na ponta, não. Porque a árvore que ele rouba e corta... faz ele comer. Ele ganha R$100, 200, enfim. O discurso da bioeconomia, para ele, não vira nada. Então, enquanto o discurso da bioeconomia não virar nada, ele vai preferir cortar a árvore ou garimpar. Qual é o grande desafio? É fazer a agenda da bioeconomia ficar de pé. Aí eu pergunto... Sem ignorar o ser humano. O ser humano em primeiro lugar. Só que a pergunta é... Que estava sendo ignorado até então. Por que os 25 anos isso precisa ser de dito, esquerda... que estava sendo ignorado até então. Isso completamente. Dito, o ser humano esquecido. Os ministros, as grandes estrelas aí do ambientalismo, viajaram o mundo, ganharam prêmio, certificado, troféuzinho de honra ao mérito na área ambiental... E o brasileiro da Amazônia com o pior índice de desenvolvimento humano do país. Quer dizer, a região mais rica, com a pessoa vivendo nas piores condições. Carajás é o maior IDH da região. Porque tem exploração econômica. É a maior prova isso.